Jonas capítulo 1, corra os seus olhos para o versículo de número 9. Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Todos nós conhecemos a história desse homem, e surpreendentemente, segundo o relato bíblico, foi o homem que mais ganhou almas para Jesus em menos tempo. Que quando Deus tem um projeto com alguém, não adianta querer fugir de Deus. Aleluia. Nós sabemos que esse homem recebeu a palavra do Senhor lá no versículo 1, e Deus falou para ele: levanta-te e vai até Nínive levar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse personagem, e eu quero ser o mais sucinto possível, a Bíblia diz que esse personagem, ele tomou a direção oposta àquela direção que Deus dera a ele. Vai a Nínive, e ele pegou um navio para ir para Tarsis. Aleluia. A direção totalmente oposta daquela que Deus deu. E trazendo para os nossos dias, toda vez que nós tomamos uma direção que não é a direção de Deus, nós começamos a colher prejuízos. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que assim ele fez. E diz a Bíblia que ele pagou passagem. E eu passo a pensar agora no capitão daquele navio, que vendeu o ingresso lá para Jonas entrar. Se o capitão do navio soubesse quanto prejuízo ele ia ter, porque estava dentro de um barco um desobediente, ele não venderia aquele ingresso por preço nenhum. Que lá vem o vento, lá vem a tempestade, lá vem aquelas ondas do mar, e o navio começa a ir a pique, vai virar e vai se quebrar todo e vai afundar, e todos nós vamos morrer. Esse era o sentimento da embarcação: vamos morrer porque a tempestade que nós estamos passando, nunca nós havíamos passado, e agora o nosso destino é morrer nesse alto mar aqui. E aí os marinheiros com experiência começaram a investigar o porquê da causa daquela tempestade, daquele vento, o porquê que tudo aquilo estava acontecendo dentro daquele navio, e eles chegaram à conclusão que tinha alguém ali que não estava na direção de Deus. E aí diz a Bíblia que encontraram um homem dormindo. Encontraram um homem no porão dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Aleluia. E aí acordaram ele, disseram lá, sabe-se lá o que: olha, nós vamos perecer aí, o que está acontecendo? Já jogamos todos os mantimentos no mar para que o navio ficasse mais leve, jogamos todos os equipamentos no mar para que o navio ficasse mais leve, e a tempestade está tão bravia que nós vamos naufragar aqui. E a Bíblia diz que eles chegaram à conclusão que era ele que estava no porão. Ele sabia quem ele era, e ele ainda segue dizendo assim: temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aleluia. É exatamente nesse ponto aqui, no versículo de número 9, que Jonas começa a mudar os seus pensamentos. Porque logo em seguida ele diz para a tripulação que estava em tribulação: me joguem no mar, porque o problema sou eu. Jonas sendo jogado no mar salvaria a embarcação. E quando nós olhamos essa situação dele ser jogado no mar em favor de uma embarcação inteira, nós olhamos para Jesus na cruz, que morreu por nós.
para nos salvar. Aleluia. E nesse exato momento disse Jonas: eu sou hebreu. E a partir de agora nós vamos ver aqui 7 coisas na vida de Jonas dentro do navio. Muitas das vezes Deus tem um chamado conosco e nós estamos quietos. Muitas das vezes Deus quer nos usar e nós estamos quietos. Muitas das vezes Deus quer operar através da nossa vida e nós estamos se fazendo. Aleluia. Deus tem um plano com cada um de nós e lá fora tem almas a serem alcançadas. E nós pagando de crente, de cristão. E Deus tem um monte de gente para salvar. A primeira coisa que Jonas estava era quieto. Ele recebeu uma ordem: vai lá e fala em Nínive que eu sou Deus. Aquele povo lá é um povo ruim, aquele povo lá é um povo bárbaro, eles são terríveis nas suas guerras, são debochados, são perversos, mas eu ainda quero salvá-los. E Jonas permanecia quieto. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui: Jonas começara agora a sofrer prejuízo. Muitas das vezes nós somos dizimistas fiéis. Muitas das vezes ofertamos com alegria. Muitas das vezes louvamos ao Senhor. Mas na maioria das vezes não queremos pregar a palavra de Deus. Estamos fugindo do chamado de Deus para a nossa vida. Aleluia. O que adianta sermos cristãos de boca fechada? O maior missionário que nós podemos ter é nós mesmos, entre os nossos familiares, entre os nossos vizinhos. E ao não fazer, Jonas começou a ter prejuízo. Terceira coisa, Jonas sabia quem era. Eu sou hebreu. Hebreu, a palavra hebreu é aquele que vem de fora, aquele que vem de longe, ou estrangeiro, a palavra hebreu. Ele sabia quem ele era. Pode ter a certeza, nós sabemos que somos cristãos. Ou cristão ou crente. Depende de cada um de nós. Mas cristão é aquele que leva a palavra que um dia recebeu. Cristão é aquele que quer para os outros aquilo que um dia recebeu. Cristão é aquele que tem a certeza da eterna salvação e quer a salvação para os outros também. Aleluia. E diz a Bíblia que ele sabia quem era. A quarta coisa, ele sabia o que Deus queria com ele. Você sabe o que Deus quer com você. E todos nós sabemos que temos chamada. A primeira chamada é para dar testemunho. A segunda chamada é para louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Talvez as ordens aí inversas, mas é para isso que Deus nos chamou. E também para pregar a palavra de Deus. Tudo que Deus quer é que nós venhamos ter sucesso na vida. E para isso nós precisamos fazer o que Deus mandou. Não ir ao contrário, não fugir, não ir ao oposto, não pregar a palavra de Deus do jeito que você sabe. Pelo menos um Jesus te ama, você pode dizer para alguém. Aleluia. A quinta coisa, fugia. Estava quieto, sofria prejuízo, sabia quem ele era, sabia o que Deus queria com ele. E a quinta coisa, fugia. A primeira coisa que o missionário faz é sofrer.
pelos outros. A segunda coisa, trabalhar pelos outros. Ah, não é para mim, não estou nem aí. Ah, não é para mim, não quero saber. Tem nada de ver. Não vou me envolver. E a Bíblia diz que aquele que não sabe que tem que fazer o bem e não faz o bem, peca. Vou dizer de novo, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz o bem, peca. Está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. A terceira coisa, se entrega pelos outros. E missionário não significa só aquele que está lá fora, não. Porque se um dia você perdeu uma noite de sono por alguém, você também é um missionário. Se você está na sua casa e tem que sair, chega alguém necessitado, você não consegue sair, mas socorre aquela pessoa, você também é um missionário. Se você lembra da sua família, perde noites de sono orando por eles, você também é um missionário. Você está se anulando o seu tempo, aleluia, se negando a si mesmo para que almas venham ser salvas. Foi quando Jonas reconheceu que ele era hebreu que as coisas começaram a mudar na sua vida. Eu sou crente, eu sou cristão, e as coisas precisam mudar na minha vida. Tudo que Deus quer é que você pregue a palavra de Deus. Aleluia. Para tudo isso, o missionário precisa do poder de Deus. Para tudo isso, eu e você precisamos do poder de Deus. Lá em 1 Coríntios 4, verso 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E tudo que a igreja precisa para um avivamento é do poder de Deus. Porque se viermos aqui falar, gritar, esbravejar, aleluia, e não acontece nada, nem sequer uma mudança de atitude, então foi como se fosse um saco de cuia só fazendo barulho e não aconteceu nada. Mas quando tem mudança, quando tem cura, quando tem libertação, quando tem revelação, quando tem o Espírito Santo de Deus, então está ali o avivamento. E existe então a partir de então mudanças de atitude, milagre em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, vem comigo, porque eu tenho que ir lá assinar um documento para fazer um negócio. Ah, Espírito Santo, vem comigo, eu preciso ir no banco para ver se está lá o saldo. O Espírito Santo não é para ver só se você tem dinheiro ou só se você vai ganhar. O Espírito Santo é para andar com você, e onde quer que você leve a palavra, possa haver cura, possa haver libertação, possa haver revelação de Deus, possa haver discernimento do Espírito, possa haver a manifestação da fé, do milagre, em nome de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo, a igreja precisa do Espírito Santo para experimentar o verdadeiro avivamento. E você precisa também, aonde quer que você ande. Glória a Deus. Aleluia. Jonas precisou ir para a boca do peixe. Deus providenciou o peixe para ele, porque ele fugia. Ah, irmão, para todo aquele que foge, tem sempre um peixe esperando. E a Bíblia diz que ele então foi vomitado, foi cuspido pelo peixe na praia. Diz a Bíblia que o peixe nadou até as profundezas do mar. E nós podemos olhar espiritualmente e vermos aqui um grande milagre da parte de Deus em conservar um homem dentro de um peixe. E diz a palavra do Senhor que Jonas prega 7 palavras somente. Diga comigo 7. Vamos lá. Ainda,
40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus, está bem, você quer que eu pregue a palavra? Eu vou, mas vou contrariar. Não importa, pregou a palavra. Quem operou? Deus, e não os homens. E ele foi lá passar a mão na cabeça de alguém. Eu não sei se Deus mandou ele falar isso aqui, mas Deus disse, vai lá e prega. E o que veio ao coração dele foi isso aí. Vocês em 40 dias vai acabar com tudo aqui. Vocês vão tudo morrer aqui. Deus está mandando falar. E aquele povo mau, aquele povo ruim que eram os ninivitas, o livro de Naum, você pode ver que eles retornaram a pecar de novo, os ninivitas. Mas na época, na geração de Jonas, 120 mil almas se converteram. Foi com a palavra de amor ou foi com a palavra dura?